Eclesiastes, capítulo 5. Nós vamos ler apenas o versículo de número 1. É bom estar com os irmãos, mas o tempo está um pouquinho apertado. E aí, se eu demorar nas considerações, eu vou perder um pouquinho de tempo. Dá retorno aí, meu filho. Coloca um pouquinho de agudo nesse negócio aí. Porque hoje eu vim pregar relax. Hoje eu não vou gritar muito, não. Todos acharam? Eclesiastes, capítulo 5, versículo 1. Amém, irmão? Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, e inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifícios de tolos, porque não sabem que fazem mal. Repitam comigo no 3. Guarda teu pé quando entrares na casa de Deus. Até aí apenas. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pastor Ramos, Deus abençoe o senhor. Pastor Caleb, Pastor Ademilton, é bom estar com vocês, tá bom? Nosso pastor presidente, Romualdo Júnior, Deus abençoe a sua vida. Meus irmãos, o livro de Eclesiastes é um culto. Em todos os capítulos parece-nos que o pregador, ele separou certas mensagens para poder conscientizar o seu público. O principal tema do livro de Eclesiastes é o perigo de uma vida sem Deus. E ele quer conscientizar o seu público exatamente desse perigo de seguir uma vida sem Deus. É possível, infelizmente. Existem muitos homens de Deus sem Deus. Existe um público para o pregador de Eclesiastes. E esse público é uma congregação, é uma igreja. É por isso que Eclesiastes significa assembleia ou congregação. Correlete, que é a expressão original do livro de Eclesiastes, significa alguém que chama ou reúne. É alguém que se refere a uma assembleia. Capítulo 1, versículo 1 e 2, versículo 12, capítulo 7, versículo 27, capítulo 12, versículo 8 a 10. Você verá a palavra pregador algumas vezes. Isso confirma a preocupação do pregador. O pregador tem uma mensagem, e a mensagem é o perigo de uma vida sem Deus. Ele já inicia o seu livro falando sobre esse perigo. Capítulo 1, versículo 2. Vaidade de vaidades, diz o pregador, é tudo vaidade. É dessa forma que o livro inicia, já com essa pancada. Vaidade aqui não está relacionada a bem material. Vaidade aqui está relacionado a uma vida fútil, a uma vida sem sentido. Hoje eu vou pregar sobre reverência no culto. Daqui a pouquinho a gente chega num desfecho e você vai entender a mensagem. Vaidade aqui não está ligado a bens materiais, a aparência. Está ligado a uma vida de futilidades. O significado literal da palavra vaidade é vapor, névoa, sopro, fôlego, algo passageiro e insubstancial. É uma linguagem poética de algo transitório que não tem consistência e nem permanência. O pregador está dizendo: tudo é como um sopro que logo desaparece e não tem substância duradoura. Em uma construção superlativa do hebraico, isto quer dizer
o pregador quer dar uma ênfase ao que ele está dizendo. Vaidade vai significar a mais fútil das futilidades, a maior ilusão entre todas, totalmente vazio. Qual é o perigo? É viver uma vida das futilidades, cheia de ilusão, totalmente vazia. E o pior, achar que a vida que está levando está fazendo algum sentido. Fica claro que o pregador, ele não está dizendo que absolutamente tudo abaixo do sol é vaidade. Ele vai tentar nos explicar o que é vaidade, mostrando a sua própria vida ou o que aconteceu no seu pessoal. No capítulo 7, versículo 27, ele diz: vedes aqui, isto achei, diz o pregador, conferindo uma coisa com a outra, para achar causa delas. Atente para a frase: conferindo uma coisa com a outra, para achar causa delas. Do que o pregador está falando? Da prostituta com quem ele se envolveu. Tentando achar felicidade nisso, ele chegou à conclusão que tudo é vaidade e que tudo é passageiro. Tendo uma vida justa, ele achou que poderia encontrar nas muitas mulheres alguém justo como ele. Quebrou a cara, se desviou da vontade e do propósito de Deus e chegou à conclusão que longe de Deus é caminho de invenções, ou seja, é tudo vaidade. A mensagem do pregador é o cuidado que nós devemos ter com as futilidades, ilusões, vazios. Capítulo 5, versículo 7, ele continua: porque como na multidão dos sonhos há vaidades, assim também nas muitas palavras, mas tu teme a Deus. Grave essa frase: mas tu teme a Deus. Provérbios capítulo 1, versículo 7, Salmo 111, verso 10, a Bíblia diz que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. No capítulo 1 de Eclesiastes, versículo 17, ele diz: e apliquei o meu coração a conhecer a sabedoria, e a conhecer os desvarios e as loucuras, e vim a saber que também isto era aflição de espírito. O que o pregador está dizendo é: olhe para cá e não perca a sua atenção. Eu me perdi na multidão da sabedoria que eu conquistei. Me perdendo na multidão de sabedoria que eu conquistei, cheguei à conclusão que tudo é aflição de espírito. Agora, sabendo que tudo é vaidade e não passa de um sopro, quando o pregador ele diz: mas tu teme a Deus, ele está nos alertando para tomarmos cuidado e não termos uma vida espiritualmente falando vazia e sem sentido nenhum. O que é temer ao Senhor? Determinado estudioso escreveu que temer a Deus deveria se tornar uma religião prática. Pastor Batista Roland Schuller escreve: o temor do Senhor é a religião do homem sábio. Do que o capítulo 5 do livro de Eclesiastes está falando? Está falando sobre reverência. Reverência logo nos liga a culto. Tudo que está relacionado a culto, a palavra que mais aparece é reverência. Se o temor a Deus deveria ser a sabedoria do homem sábio, logo ele deveria saber como se comportar diante de Deus.
Por quê? Porque a reverência é a reação da alma diante da presença de Deus. Não é uma reação somente pelo poder, mas também pelo valor. Isto é, nós não nos apresentamos a Deus pelo que Ele pode oferecer, ou pelo seu poder apenas. Nós nos apresentamos diante de Deus com reverência pelo que Ele é e por quem Ele é. Reverência trata-se de atitude da alma para com Deus. E quem obedece essa verdade entende uma coisa, qual a bondade de Deus através da sua graça revelada no culto. E é esta verdade que o pregador quer alertar a igreja. Nós, enquanto igreja, só vamos entender isto quando adquirir este entendimento. João capítulo 7, versículo 27 diz: se alguém quiser fazer a vontade de Deus, e você logo pensou no chamado que você exerce, ou no cargo que lhe foi confiado, mas a adoração também se torna fazer a vontade de Deus. O texto continua em João 7, 27. Pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus, ou se falo de mim mesmo. Ratifico, repito, torno a dizer, a mensagem do culto desse pregador, o propósito do livro de Eclesiastes é nos alertar do risco de vivermos uma vida sem Deus. E a reverência, sendo uma reação da alma, ela nos faz entender que devemos temer a Deus, independente do lugar aonde nós estamos, independente do que nós esteja fazendo. Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício santo, perfeito e agradável, em um lugar amplo ou restrito. A minha vida, ela deve ser consagrada a Deus. Quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de... Mas seja trabalhando, seja fazendo qualquer outra coisa, eu devo dedicar a minha vida a Deus, mas nisto eu posso falhar, porque em um dado momento eu posso me desligar da fiação com Deus. No culto, dentro da igreja, toda a atenção, ela deve ser dada a Deus. Como disse o salmista, não há homens, mas a Deus. Não há homens, mas a Deus. Não há homem, 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 mas a Deus. Se reverência, se temor é a sabedoria do sábio, eu não venho pelos homens, eu venho por Deus, porque foi Ele quem me criou para isto. E no culto e na igreja, toda reverência deve ser prestada tão somente a Deus, e eu lhe provo. Isaías 43:7 diz: a todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, os formei e também os fiz. Deus nos formou para a adoração do seu santo e eterno nome. É por isto que Ele não limita a adoração a espaço. Seja na igreja ou fora dela, você pode ter uma vida dedicada de adoração a Deus, mas dentro do culto, na igreja, nessas quatro paredes, toda a atenção deve ser dada a Deus. E isso é chamado de recurso comum, porque Deus criou o homem para isto. Em Romanos capítulo 1, versículo 21 a 23, o homem se desviou disto, mas isso deve ser inaceitável. Por quê? Porque esta foi uma iniciativa de Deus. Êxodo capítulo 25, versículo 1,
Disse Deus: façam para mim um santuário, e eu habitarei no meio do meu templo construído. É convite para Deus manifestar a glória dele. É por isso que todas as vezes que os homens se levantaram para fazer um altar, ou para reedificar os muros ou o templo, os opositores se levantaram contra a vida deles, porque o templo é convite para Deus se manifestar. Dentro do templo, Deus se manifesta através da adoração da igreja. O que nós temos? Um espaço sagrado, um tempo sagrado, com coisas consagradas, para adorar a um Deus consagrado. Repito, nós temos um espaço sagrado, um tempo sagrado, com coisas sagradas, para adorar a um Deus santo, para adorar a um Deus santo. Não limitou a adoração a espaço, seja templo ou fora dele, mas no templo a atenção é de Deus. E quando isso não aconteceu, em Mateus 21, do versículo 12 a 17, pastor Caleb, a Bíblia diz que estavam fazendo a casa de Deus de comércio. Jesus, olhe para cá, não perca a sua atenção, por favor. Jesus chegando, virou todas as mesas e disse para todos que estavam prevaricando o templo: a minha casa será chamada de casa conhecida, casa de oração, mas vocês fizeram de covil de ladrões. Vocês aqui somos nós. Vocês aqui somos nós. Quem falta com reverência no culto a Deus somos nós. Mas pelo peso da palavra, nós nos escondemos atrás do poste, ou fazemos cara de paisagem pensando que não é conosco. Mas o vocês falado por Jesus aqui é todos aqueles que dentro da igreja não prestam culto racional a Deus com temor e reverência, se posicionando como deve se posicionar, e não diante de homens, mas diante de Deus. Porque para os homens eu me comporto, mas para Deus no culto eu não estou nem aí. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 40. Tudo, porém, seja feito com ordem e com decência. Me permitam, vou começar a pregar agora. Na Bíblia, reverência está ligada à admiração. Nós entramos dentro do culto admirados, não com ornamentação, com quem vai pregar ou com quem vai cantar. Nós entramos no culto para admirar unicamente a Deus. Disse Davi: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Davi está alegre por ir, e Davi está alegre por quem lhe convidou. Davi estava acostumado a ir para o culto, porque ele morava dentro de Jerusalém. Mas todos os dias que ele ia para o culto era uma novidade, porque ele não ia encontrar homens, ele ia encontrar Deus. Ele entrava no culto com temor e dizendo: cadê Deus? Ele não entrava no culto ao ver o cartaz e dizer: eu vou hoje porque quem vai pregar é fulano de tal. Eu vou hoje porque quem vai pregar, quem vai cantar é fulana de tal. No culto de Davi não tinham pago R$1.000 para o cantor. No culto de Davi não tinham pago R$800 para pregador. No culto de Davi não tinha programação e nenhuma ornamentação. A principal, aleluia, pessoa que existia no culto e trazia as pessoas dos 4 cantos da terra era Deus. Davi ia para o culto dizendo: cadê Deus? Aonde Ele está? Nós somos movidos por programação, porque se não fizermos isto, a igreja não enche, as pessoas não vêm, quando na verdade o que deveria importar é aquele que vive e reina para todos sempre.
poder. E o que está acontecendo? As futilidades estão entrando dentro do nosso comportamento. As futilidades estão entrando dentro do nosso comportamento, dentro do culto e dentro da igreja. Eu não dou a atenção que ele merece. Eu presto o meu culto e a minha reverência para homens e para toda a ornamentação que o culto está me proporcionando. Resultado: o meu culto será vazio, o meu culto será um sopro, o meu culto não terá substância, o meu culto não terá sustento. É uma visita ao templo e entrar de uma forma, e ao invés de sair melhor de como entrou, vai sair pior. O que Salomão está vendo: homens entrarem e saírem de dentro do templo e sair do mesmo jeito, ou sair pior do que eles estavam, porque Salomão observou que a adoração, que os votos e as ofertas que eles estavam oferecendo para Deus não eram verdadeiras, eram hipócritas, eram insinceras, era insubstancial, era como um sopro, era como um fôlego que logo passa. Estavam roubando a adoração a Deus e a reverência que lhe era devida, com uma adoração superficial. Determinado estudioso, ele disse que adorador que não presta reverência e nem teme a Deus no culto, adorador que não presta o seu voto com sinceridade, ele se torna um adorador delinquente. Deuteronômio capítulo 23, versículo 21 a 23. Quando fizeres algum voto ao Senhor teu Deus, não tardes em cumpri-lo, porque o Senhor teu Deus certamente requererá de ti, e em ti haverá pecado. Porém, abstendo-te de votar, não haverá pecado em ti. O que saiu dos teus lábios guardarás, e cumprirás tal como voluntariamente votastes ao Senhor teu Deus, declarando-o pela tua boca. Esses homens do culto que Salomão está descrevendo no capítulo de número 5 eram tolos, que pensavam que estavam fazendo um bom serviço para Deus e para si próprio, quando na verdade eles estavam fazendo o mal. Porque se Deus não limita a adoração a espaço, mas no culto toda a reverência deve ser prestada a Ele, toda a atenção deve ser dada a Ele. Eu vim por Ele, pelo que Ele faz, por quem Ele é, pelo que Ele realiza, por sua glória e por sua presença. Mas os homens, quando se reúnem porque tem que se reunir. Pensam que estão prestando bom serviço a Deus e a si próprio, quando na verdade estão prestando mau serviço. Porque é no culto como esse que nós mexemos no celular, é no culto como esse que nós conversamos como se estivéssemos na praça, é no culto como esse que nós viemos encontrar o amigo. Você não faz isso diante de um juiz, você não faz isso diante de um governador. Se agora a governadora de Pernambuco ligar para mim, para uma janta, o meu celular nem entra na reunião, fica do lado de fora. E se Deus é maior que governador, e se Deus é maior que presidente, e se Deus é maior no céu e na terra, porque diante dele, dentro do culto, eu ajo como se ele fosse qualquer um. Eu ajo como se ele fosse qualquer pessoa. Acham que estão prestando bom serviço para Deus e para si próprio, quando na verdade estão fazendo mal, estão traindo a Deus,
e a sua própria alma. As suas devoções são hipócritas, os seus votos são vazios, é como um sopro, é insincero. Homens que entram achando que estão fazendo bem, mas estão fazendo o mal. E sabe o que é pior? É eles estarem fazendo o mal e achando que estão fazendo o bem. A mente deles cauterizou e eles acharam que aquilo que eles ofereciam para Deus estava bom. Salomão abre a boca para gritar: guarda teu pé quando entrares na casa de Deus. Se agravou a situação, porque eles estão fazendo mal, achando que estão fazendo bem, e na consciência deles está tudo bem. O pregador está alertando: as mentes más não podem escolher nada além do que é mal. As mentes más não podem oferecer nada além do que é mal. E no culto nós não oferecemos o que queremos, nós oferecemos o que temos. Quando vocês se reúnem, alguns de vocês têm salmo, harpa, doutrina, línguas, interpretações. Não é o que eu quero, é o que eu tenho. Isaías 43:7 disse: eu fui criado para a glória dele. Logo, ele não procura adoração, ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Eu devolvo a ele o que é dele. Caim, ele quis oferecer o que quis e meteu a cara na parede. Deus atentou para a oferta de Abel. Ananias e Safira quis oferecer o que quiseram, morreram pelo Espírito Santo. Não é o que eu quero, é o que eu tenho, porque o que eu tenho foi Ele quem me deu. Conclusão e resumo da ópera: quem tem a mente mal não tem nada para oferecer além do que é mal. A sua devoção é demonstrada através do seu comportamento, porque o seu comportamento não respeita quem está diante dele, porque não é por homens, é por Deus. Homens não tem que mandar, homens não tem que corrigir, homens não tem que alertar. A sã doutrina nunca vai deixar de ser pregada. Abro aspas para dizer: vamos continuar pregando a verdade, fecho aspas. Mas nós temos que ter a consciência de quando colocarmos o pé naquela porta, nós estamos diante de quem criou o céu e a terra. Mas no mais, o homem mau, ele não tem muita coisa para oferecer. E sabe o que é pior? Eles tratam isso, presbítero Rafael, como uma aventura. Eles acham que o que eles estão fazendo, Deus não está considerando mal algum. Se tornou turista dentro da igreja e do culto. Eu vou porque alguém tem que me ver, eu vou porque estou na escala, eu vou porque o pastor tem que me ver lá, eu vou porque senão alguém vai chamar a minha atenção. Davi, ele disse: os nossos pés estão dentro de Jerusalém, cidade
bem solidificada. Porque Davi está dizendo que os pés estão dentro, se ele não chegou lá ainda? É que Davi, ele não esperava chegar no templo para adorar a Deus. Davi saía de casa cheio do Espírito Santo e chegava no culto e continuava adorando a Deus na beleza de sua santidade. Jerusalém era uma cidade turística, mas Davi não ia pela beleza da cidade. Davi ia para sentir a glória de Deus. Se tornaram turistas. Não estão nem aí, Renato, para se é certo ou se é errado, se agrada a Deus ou não. Tudo para eles, ou o que eles têm para oferecer é isto, e está tudo bem. E o pregador diz: guarda teu pé, quando entrares na casa de Deus. Lá vai sumo sacerdote, quando entrava no lugar santíssimo, ele entrava de... Olhe para cá, por favor. Ele vai doer, mas vai curar, vai te ajudar a ser mais crente no culto. Ele entrava no santíssimo lugar de frente. Depois que ele oferecia o culto, queimava incenso, espargia o sangue na arca da aliança. Ele não virava as costas para a arca, porque virar as costas para a arca é falta de reverência. Ele entrava de frente e ele saía de frente, porque ele reconhecia o tamanho do Deus que estava na frente dele. Mas nós nos tornamos turistas dentro do culto. E cuidado, guarda teu pé. Quando entrar na casa do Senhor teu Deus se aproxime com reverência. O texto não está dizendo assim: guarda teu pé se entrares. O texto está dizendo: guarda o teu pé quando entrares. Isto é, eu vou entrar na terça em Miroeira, você vai entrar na quarta aqui na sede, eu vou entrar na quinta em Miroeira, você vai entrar na sexta aqui na sede. Vamos entrar domingo de manhã, domingo à tarde e domingo à noite. Não é se entrar, é quando entrar. Existe uma certeza: qual? Você vai entrar no culto, você vai entrar na igreja toda semana, periodicamente, e isto deve ser feito com total reverência e com total respeito. É uma ação contínua. Eu não devo me posicionar de vez em quando, eu devo me posicionar todas as vezes que eu entrar na presença dele. Para dar um glória a Deus, né, irmão? Tá difícil para bradar em línguas estranhas. Tá difícil para o olho lacrimejar, né, irmão? E começar a chorar. Está difícil. Eu sei que está difícil. Provérbios capítulo 6, versículo 18 diz: o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal. Isaías capítulo 52, versículo 7. Formosos são os pés dos que anunciam boas novas. Pé na Bíblia sugere movimento, seja para o bem ou para o mal. Os pés na Bíblia é instrumento de movimento. Ezequiel 47, versículo 3. A Bíblia diz que as águas deu nos pés do profeta. Ora, ele precisou nadar, mas as águas começou dando nos seus pés. Se os pés sugerem movimento, e eu me movimento por causa dos meus pés, me aproximo com cuidado e reverência, isso traz uma confusão. Qual? Meu pé parece que tem sentimento, e é ele quem me move. Não, os pés é movido por um coração que aprendeu coisas da parte de Deus. Vou resumir para terminar, porque o tempo correu. Deuteronômio 8:2 diz que Deus leva para o deserto
para ver o que está dentro do coração. Os pés que se sujou com a areia do deserto, ao chegar na casa, existirá um escravo que vai lavar os pés daquele que entrar. Em João capítulo 13, a Bíblia diz que Jesus lava os pés dos discípulos. Interpretação comum, hospitalidade. Interpretação espiritual, Jesus está purificando os pés dos discípulos. Pedro diz: os meus pés não. Jesus fala: se eu não lavar teus pés, tu não tem parte comigo. Pedro fala: não só os pés, purifica meu corpo todo, porque eu quero me movimentar com um coração que aprendeu a palavra de Deus. Se para entrar na casa eu preciso lavar os meus pés, para entrar no templo nós não temos nenhuma prova bíblica ou teológica se os homens precisavam lavar os pés e as mãos para entrar no templo, mas os sacerdotes, eles eram obrigados a lavar o pé, a lavar a mão e a lavar algumas partes do corpo, para poder entrar na presença de Deus. Os sacerdotes precisavam lavar os pés. Quando o texto diz: guarda o teu pé, o texto está dizendo, não é para entrar na presença de Deus de qualquer jeito, porque se para se apresentar a homens, eu coloco a melhor roupa e faço as melhores coisas para chamar a atenção dele, para se apresentar a Deus. Guardar o pé revela um coração que reconhece a santidade de Deus. O texto está dizendo o seguinte: guarda o teu pé. Só que Davi diz no Salmo 122: os nossos pés estão dentro. O pregador eclesiástico está dizendo: guarda o teu pé. E Davi no Salmo 122 fala: os nossos pés. Quando o pregador escreve no capítulo 5, ele escreve no singular: guarda o teu pé. Ele está deixando claro que a reverência no culto prestada a Deus, ela é individual. O culto é meu, o culto é seu. Eu gosto quando alguém me olha de cara séria, de braço cruzado. Lá vai, tu que lute. É porque o pregador está alertando: guarda o pé. Porque o salmista está dizendo: os nossos pés estão dentro. O salmista entendeu o que é culto. Continue vindo, não tem bronca nenhuma. Igreja é ambiente público. Ninguém pode lhe impedir de entrar por essas portas. Entrar na igreja é fácil. Eu quero ver entrar no culto. Olhe para cá, por favor. Eu vou ser ousado. Já fui até aqui, né? Eu queria que depois com o pastor Ramos ou o pastor presidente me puxando na minha orelha. Entrar na igreja é fácil. Entrar no culto, continue serrando as unhas no culto. Vá firme. Bote para torar. Pega no celular. Vai firme. Pode conversar. Você só não vai sentir o peso da glória de Deus.
Aproveita a oportunidade, é agora. Pega o celular para fazer história, meu filho. O pastor presidente está aqui não. Está lá no Rio de Janeiro, daqui a pouco ele chega, vai, aproveita. Ele não está aqui, mas aquele que tem olhos como chama de fogo. O culto é para ele, o culto é dele, a oferta é... É contigo. Eu estou sentindo a graça de Jesus aqui. Segue firme, acelera. Vai, meu filho, é contigo, moça. Vai, mulher de Deus. No culto, a reverência é para ele, a adoração é dele, independente de programação, independente de quem vai cantar, de quem vai pregar. Eu me lembro de Miroeira, festividade, 22 anos, eu, presbítero João, diaconisa Aline, irmã Daiane, os irmãos de Miroeira aqui lute. Convidei um pregadorzão para o sábado, pastor fulano de tal, da convenção tal de Pernambuco. No dia anterior, na sexta, ele cancelou comigo. Convidamos outro pregador, passei toda a direção para o pastor presidente. Ele me aconselhou no que fazer. Junto ao presbítero John, resolvemos a bronca. Mas no outro dia, tinha um bocado de gente que não sabia que era outro pregador e pensava que era o da sexta. Estava lá, mas não foram movidos por Deus. Foram para ver o pregador fulano de tal. Pode ter um, pode ter dois, pode ter... Quem é que está na igreja? Cadê ele? Davi entrava no culto assim. Cadê Deus? Cadê Deus? Cadê Deus? Aí tá a mulher lá lá na janela. Pra que bailar assim? Pra que? Na presença dele eu vou bailar, eu vou dar glória, vou desligar celular, vou parar de conversar, eu vou prestar meu culto a Deus. A Deus, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Se quer chave de casa, recebe, mas o que vai receber aqui tem que ter posicionamento no culto. A Deus, a ele. Eu gosto das caras sérias, olhando. Que palavra é essa, varão? Que negócio é esse? Os irmãos de Miroeira que lutam, os irmãos de Miroeira. Tem gente que faltou lá ontem e está aqui hoje, né? Aí teve que me ouvir de qualquer jeito, né? Aleluia. Mas justificou, tá? Justificou porque não foi ontem. Os irmãos de Miroeira que lutam porque vai ter que ouvir essa palavra de novo. Eu estava hoje cangado à tarde, pastor Caleb. E não vou economizar em fazer isso, pastor Ramos. Filipinho, olha para cá, meu filho. Tu sabe como Mateus, Marcos e Lucas escreveu sobre a tentação de Jesus? Porque Jesus falou. Jesus expôs a íntima espiritualidade mais profunda dele. Falamos de tudo, menos do que é espiritual. Eu estava hoje cangado perguntando: Deus, vou pregar o que em Miroeira, na sede hoje? E eu preguei ontem lá em Miroeira. Aproveita enquanto é dia, porque a noite vem. E eu falei: a mensagem é essa. E tem meio mundo de mensagem no tablet. E eu comecei a pincelar. E eu parei em reverência no culto. Quando eu comecei a ler, o corpo arrepiou. É um problema crônico. Isso não diz respeito apenas à igreja A ou B. Vá para cultos por aí. E as pessoas estão nem aí no culto. Não sabem diante de quem eles estão. Entra o ruim, sai pior. Entra um troncho, sai todo quebrado. Mas ainda tem uma geração, ainda tem alguém que entra no culto e sabe diante de quem está. Que Deus te abençoe e aplique essa palavra no teu coração.
Semana que na próxima vez eu vou orar mais um pouquinho, para que Deus ele me dê uma palavra de chave de carro e de porta. Mas hoje é reverência, é temor, é comportamento no culto, é ter vergonha na cara e saber diante de quem. Eu não, aqui, para ficar bonitinho, pastor, eu já encerro, tá? Eu não estou falando de quem está no exercício da função. Cadê quem bate foto? Está no exercício da função. Cadê quem filma ao vivo? Está no exercício da função. Cadê o obreiro? Levantou, está terminando a palavra, tem que vir para o posto. Está no exercício da função. Não tem pecado nenhum. Existe uma demanda. O obreiro tem que correr. Exercício da função. Tem pecado nenhum. É porque alguém pode ver o pastor com tablet, né? Lendo. Aí vai dizer, o pastor, falta de reverência. Falta de reverência. É o telefone tocar. A não ser que seja caso de morte, eu tenho que atender. Mas do contrário, eu pegar o telefone, faz na frente do juiz, faz na frente da Alexandre de Moraes, para tu ver se tu não é preso na hora. É ou não é, Mateus? Não faz. O juiz fala, a moral é minha, quem fala sou eu. Pega no celular para fazer história. Quando te vai levando para coletes, duvido. Mas diante de Deus, diante de Jesus, diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, glória a Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor. Que mais? Não. Tão grande como? Aleluia, glória a Deus.